Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp e seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Bom, a Colômbia decidiu suspender a partir de hoje os voos que partirem aqui do Brasil por causa da nova variante do coronavírus. Pois é, segundo o anúncio do presidente colombiano Iván Duque, os passageiros que chegaram ao país entre os dias 18 e 27 de janeiro vão ter de fazer quarentena por 14 dias. É uma situação complicada, né? A gente vê que os países precisam se defender também, ao mesmo tempo essa limitação é complicada economicamente também. Exatamente. Olha, o governo colombiano adotou a medida preventiva válida por 30 dias. A restrição vai afetar apenas os voos de passageiros, já que o transporte de carga vai permanecer sem alterações, né, Priscila? Bom, a gente segue com mais informações, então, no Jornal da Rede Alesp. Olha, uma equipe de investigadores internacionais da Organização Mundial de Saúde encerra hoje a quarentena contra a Covid-19 a que estão submetidos desde a chegada na China. O painel de especialistas da OMS, formado por 13 membros, chegou à China em 14 de janeiro com outros 2 especialistas, inicialmente barrados após testarem positivo para o novo coronavírus. Em conjunto com cientistas chineses, a comitiva da Organização Mundial de Saúde vai estudar o vírus da Covid-19 desde o início do surto em Wuhan. Jornal da Rede Alesp. Pandemia, mas agora a gente vai trocar de tema, né, Priscila? Vamos sim trocar de tema, né? Porque também é um assunto que todo mundo precisa saber, né? Então, como a nossa economia, como a inflação, né, pode prejudicar, então, a questão do consumo, enfim. Quem vai falar com a gente é especialista. Bom, o IGPM, índice que regulamenta os reajustes de aluguéis, disparou mais de 20%. Um problema a mais para comerciantes que enfrentam dificuldades com as restrições de funcionamento por causa da pandemia desde o ano passado. Pois é, o que fazer na hora de reajustar o aluguel dos estabelecimentos comerciais? A gente vai falar sobre esse assunto com o Lucas Costa Paim. Ele é especialista em direito imobiliário empresarial. Bem-vindo, Lucas. Ô, Lucas, o momento é de negociar os aumentos com os proprietários para amenizar esses prejuízos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse caminho. E se você quiser também já explicar aí por que a gente usa o tal do IGPM. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jeremias. Bom dia a todos. Bom, o momento, você já falou muito bem, é de renegociação, é de evitar a judicialização desse índice, tá? Acho que só explicando um pouquinho, a lei de locações, ela não prevê um índice específico para reajuste do aluguel, tá? O IGPM, ele é utilizado historicamente, é praxe do mercado, então a maioria dos contratos é sim ajustada pelo IGPM, em razão de um histórico, né? O IGPM foi criado, o IGPM já é muito antigo, mas passou a ser utilizado na época de hiperinflação, porque o IGPM é composto por outros 3 índices, tá? E um deles é o índice de preço do produtor amplo, que reflete um pouco os preços das commodities, né? Então tem um pouco a ver com o dólar. Então essa subida do IGPM decorre muito em razão do câmbio, né? A subida do câmbio, a subida do valor das commodities, principalmente do minério de ferro. Então isso influenciou muito e não previu, né? Não acompanhou de maneira justa a valorização dos imóveis, né? Os imóveis não se valorizaram 24%, né? Então essa é uma discussão, a discussão que se está tendo, né? E complexa, já adianto, porque como a lei não fixa esse índice, né? Ele é de livre negociação entre as partes e é um índice que já permeia os contratos de locações aí há longos anos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, Lucas, da questão das lojas em shoppings, né? Por um tempo os shoppings ficaram fechados, então o comerciante, né, o lojista dos shoppings também assim sofreram impacto direto. Como
essa negociação, né, esse aumento aí de quase 24%, conta um pouquinho para a gente como o comerciante também pode fazer essa negociação, o que ele pode argumentar? Bom, eu acho que com certeza o lojista em shopping center vai ser bem impactado, tá, por essa alta do GPM, né? Além do fechamento, em razão do isolamento, do lockdown, os lojistas em shopping center ainda não estão vendendo o que vendiam antes da pandemia, né? Então, por mais que eles estejam funcionando parcialmente, a receita que eles estão tendo não é comparável ao que eles tinham antes da pandemia, né? Então, esse é mais um custo que vem para, de uma certa forma, até inviabilizar algumas atividades, tá? Eu acho que o que ocorreu no período de pandemia até foi um ponto de renegociação. Então, a gente teve um período de demandas judiciais, mas principalmente nessas locações em shopping centers, o que a gente viu no mercado foi dos shopping centers tendo uma certa tolerância para renegociar, para abrir mão de aluguel, para ampliar prazo de pagamento, tá? E eu acho que a discussão com os shopping centers, ela tem que vir nessa linha, tá? De demonstrar que o faturamento ele ainda não voltou ao período, né, anterior à pandemia, né? Que o IGPM teve uma alta substancial e que não justificável pela valorização do ponto, pela valorização do imóvel no shopping center, né? E sim em razão de fatores externos que não tem nada a ver com a locação, tá? E demonstrar mesmo, porque é importante deixar claro nessa renegociação que ela é importante para os dois, tá? O shopping center pode ter um locatário, um bom locatário que paga, que é adimplente com os aluguéis, que para o mix, né, que a gente fala do shopping center, é uma loja relevante, né? Ele atrai outros consumidores para outras lojas. Então, para o shopping é interessante manter esse locatário, né? E para o locatário, ele já tem o ponto comercial criado no shopping center, já tem uma relação lá, e é importante. E outro ponto para ele argumentar para o locatário ele está querendo adimplir o contrato, ele está querendo pagar, né? Ele só não está querendo que os 24% sejam aplicados, né? A gente pode estudar outros vários índices, aplicar o IPCA, que subiu 4%, é mais justo, está dentro do que anualmente se reajusta dentro de um contrato de locação, tá? Porque esse reajuste, é importante dizer, ele é um reajuste de correção da moeda, né? Não deveria ser trazer um enriquecimento para o locador, né? É mero reajuste da moeda, esse reajuste anual, porque o locador e o locatário têm a possibilidade de, a cada 3 anos, entrar com uma ação revisional e aí sim trazer o aluguel para o valor de mercado. Eu queria entender a questão do IGPM, se ele é justo ou não, porque eu não sei se esse índice de 23,14% ele é para o ano, ele é para o mês, mas de qualquer forma, Lucas, já que existe uma margem para negociação em pandemia, nos próximos contratos, qual a sua indicação? Mudar esse índice que fosse mais próximo da realidade, tanto para locatário de um imóvel ou quanto para comercial? Bom, Jeremias, essa é uma pergunta importante e relevante, né? Acho que todo mundo quer saber se agora é hora de mudar o IGPM para outros índices, tá? Historicamente, os índices IGPs, né? IGPM, IGPDI, e os índices IPCs que a gente fala, que são IPCA, que é mais atrelado à inflação, eles costumam ter um ponto de equilíbrio em algum momento, tá? Então, o IPCA já teve momentos de ser superior ao IGPM, né? Já existiu momentos em que o IGPM foi negativo, tá? O problema disso para o contrato de locação é que muitas vezes, quando o IGPM é negativo, os contratos prevêem que essa negativação ela não é aplicada ao contrato, né? Então, você acaba tendo um prejuízo de 23, alguma coisa, 24% hoje, que você só vai poder corrigir depois de 3 anos com ação revisional, né? Dependendo de quando teve início o contrato. Eu, sinceramente, a minha opinião pessoal é de que o IPCA é mais justo para a correção do contrato de locação, tá? Ainda que ele não tenha sido criado para prever essas diferenças de aluguel, tá? A gente discute isso um pouco, porque nenhum desses índices, na verdade, ele apura com exatidão, até razão da dificuldade, né? O aluguel ele varia muito dependendo do local, do que você tem de suporte, de transporte, né? Então, é um pouco mais complicado fazer esse reajuste, mas eu acho que o IPCA
estar mais atrelado à inflação, ele é mais justo para a correção dos contratos de locação, sim, né? Principalmente pelo viés do locatário, né? O locador, ele sempre quer o índice que privilegie um valor um pouco maior, mas eu acho que o equilíbrio está no IPCA. Pois é, porque a gente fica pensando, desculpa, Priscila, a diferença, em tempo de pandemia, o salário aumenta, vamos supor, ou mesmo que não é salário, mas o comerciante, de um ano para o outro, ele vai ter o quê? 5%, 6% do reajuste da inflação. Aí você, para um índice de quase 25%, é uma disparidade muito grande, e acho que também essa questão de negociar a margem, mas também, se você puder, no próximo contrato, negociar para mudar o índice, porque às vezes as pessoas não sabem, né, Priscila, que existe a mesma coisa do pagamento do IPTU. Não sei, ele pode até nos corrigir, mas que eu saiba, não é de praxe, a lei não fala que tem que ser o locatário, mas já fica convencionado no contrato. A gente assina e paga o IPTU, né? Mas a lei diz que, até onde eu sei, que o proprietário é que deve pagar, enfim. Pode perguntar, Priscila. Pois não. A gente tem, e eu acho que é importante, viu, Jeremias, esclarecer, às vezes as pessoas pegam o contrato de locação e não analisam essas questões, né? Às vezes não tem um suporte jurídico necessário para tanto, mas várias das disposições no contrato, elas são negociáveis, né? Uhum. O próprio seguro de contra-incêndio, ele pode ser atribuído ao locador, a questão do IPTU pode ser tratada, tá? Uhum. É praxe que o locatário acabe assumindo, mas pode ser negociada, tá bom? A questão do índice, ela pode ser negociada, né? Então, aqui, essa questão agora veio mais à tona, porque normalmente esses índices não tinham uma disparidade tão grande, né? Uhum. Eles seguiam um pouco próximos. Então, essa foi uma discussão que por muitos anos o mercado imobiliário acabou não entrando, né? Salvo grandes empresas que têm esses reflexos em outros contratos e prestam um pouco mais de atenção, né? Mas agora ele veio à tona, né, em razão de ninguém ter discutido isso nos últimos tempos e não ter prestado atenção que o IGPM estaria sujeito a esse aumento em razão do que o compõe, que trouxe esse problema novo para a gente resolver, tá? Doutor Lucas, se o locador ele não concorda, né, com o aumento, ele tentou a negociação, teve a negativa, porém ele não quer deixar o espaço em que ele já tem a loja dele, enfim, os clientes. Ele pode depois judicializar essa questão, esse aumento? Ele pode judicializar, tá? Acho que depois de tentar uma negociação e abrir todos esses pontos de forma clara para o locador, ele pode judicializar. A forma de judicializar, né, o que a gente aplicaria de tese, acho que ainda é discutível, mas o Código Civil e a Lei de Locações têm algumas ferramentas, tá? Uma delas é a que eu já citei anteriormente, que é a ação revisional, né? Se ele não tiver reajustado o aluguel nos últimos 3 anos, ele pode entrar com uma ação revisional e deixar claro que esse aumento não reflete o valor atual de mercado do imóvel. E se ele não tiver ainda 3 anos no imóvel, o que se discute um pouco, né? O direito sempre tem algumas nuances, mas se discute sim que ele pode alegar que essa prestação ela é desproporcional, né? Quando ele assinou o contrato, era impossível de prever que, em razão de pandemia e alguns outros aspectos econômicos, o IGPM alcançaria esse valor de 23%, 24%, né, em um ano. Então, existe sim a possibilidade de discutir. A gente ainda não tem, sendo muito sincero, amplas decisões sobre esse assunto. Tá? No passado, já se discutiu muito a possibilidade de alterar índices de correções para outras matérias, né? E o que se entendeu em outros momentos é que, como as partes pactuaram aquele índice, né, estariam sujeitas à variação dele, até para impedir que sempre que alguém fosse prejudicado, houvesse uma revisão desse índice, tá? Mas eu acho que a gente está numa situação um pouco diferente hoje, tá? Eu acho que desde a época do Plano Real, a gente não vê um aumento tão desproporcional, né, para aluguéis, né? E eu acho que o judiciário vai ter que se debruçar sobre essa questão, tá? Ficou muito famosa uma decisão recente, dentro de um shopping center, no Shopping Center Morumbi, de um locatário que conseguiu alterar o IGPM para um outro índice que é o IPC, tá?
Mas aí, para corroborar o que eu estou dizendo a vocês, esse processo, na verdade, ele não existe mais. Foi feita uma composição entre locador e locatário, né? Que houve uma primeira liminar que o juiz aceitou alterar para o IPC. O Tribunal de Justiça depois foi mais cauteloso e determinou que o processo fosse suspenso para apurar se seria o caso ou não. E as partes acabaram chegando numa composição, tá? Então, a gente ainda está num processo um pouco embrionário para saber o que o judiciário pensa dessa questão. Eu acho muito razoável existir essa discussão com base na desproporção né, quando se assinou o contrato de locação, não se podia prever que isso ia acontecer. Então, principalmente para a gente tentar chegar num índice intermediário, como eu disse, o IPCA. Agora, ô Lucas, talvez esse tema fuja um pouquinho, mas é também uma curiosidade do seguro, né? Tanto do imóvel residencial ou comercial. Em geral, quando não se tem um fiador, você faz um seguro. E em tempos de pandemia, costuma subir porque está atrelado à inadimplência. E isso não tem como fugir, porque às vezes a gente já viu, por exemplo, o cadastro positivo na associação comercial, mas o bom pagador, ele, quando da época de um seguro, ele acaba sendo penalizado e não tem como fugir disso. Olha, a garantia também ela é discutível, tá, Jeremias? Então, assim, se o seguro-fiança ficar muito caro para o locatário, ele pode tentar de novo também renegociar com o locador uma substituição dessa garantia, tá? Uhum. Para um fiador, né, para uma carta-fiança que também tem um custo um pouco alto, é permitido também você tentar dar em garantia um imóvel, né, o que a gente chama de caução real, mas com o locador, você pode tentar negociar a substituição dessa garantia, ou então o valor que essa garantia vai ter, né? Porque o seguro tem um valor que as partes costumam combinar também, normalmente 12 meses de aluguel. Mas se não der certo com o locador, aí vai ter que conversar com a seguradora, que é uma conversa um pouco mais complexa, né? Uhum. Agora, você sabe, interessante, Lucas, porque agora tem esses aplicativos novos aí, não sei se a Priscila já viu também, de aluguel e tal. Aí, esses dias eu estava olhando, e daí a importância de você falar da questão de analisar o contrato. Porque eles colocam assim, olha, você não conseguiu a renda, é muito simples, chame um amigo, aí eu chamo a Priscila, estou querendo alugar, mas a minha renda não deu para o meu imóvel que eu quero de X. Chame um amigo, chame um parente e ele compõe com você e tudo certo. Só que o que eles não explicam é que se eu não pagar, se a Priscila alugou comigo, o proprietário ele pode acionar tanto eu quanto ela, tô certo, doutor? Então, assim, parece que é tudo muito simples agora, mas não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com direito, tem a ver com a questão jurídica, tô certo ou errado? A publicidade, ela tá bem, tudo muito fácil, né, Jeremias? Uhum. Financiamento é a mesma coisa, tudo é muito fácil. Mas realmente, quando você compõe a renda, que eles falam, né, na verdade você é locador igual, né, com as mesmas obrigações. Inclusive, ainda que você não more no imóvel, você tem as mesmas obrigações de conservar. Então, Priscila, se o Jeremias, por acaso, deixasse lá, fizesse uma obra não autorizada, ou quando saísse do imóvel, não deixasse em condições, nas mesmas condições que recebeu, precisa também ser acionada para quitar todas essas obrigações que não foram cumpridas pelo Jeremias, né? É até pior do que ser fiador, no caso, né? Doutora, obrigada por essa informação. Então, Jeremias, eu não posso te ajudar, não Poxa, vou... e eu agora fui revelar esse segredo, assim. Ele não pediu, gente, eu estou fazendo uma brincadeira aqui. Bom, doutor, eu também quero que o senhor fale um pouquinho para a gente do impacto também desse reajuste nos aluguéis, então, das lojas. O consumidor vai acabar pagando o preço, os produtos vão ficar mais caros? Olha, Priscila, assim, a gente prevê isso um pouco por noção de economia, né? Como o locatário vai ter os preços, né? Vai ter o custo dele impactado de forma relevante, 24% é um valor relevante, principalmente para contrato em shopping center, né? Ele não vai ter outra forma de sustentar, né? De conseguir oferir lucro, que é o final da atividade, né? É o objetivo da atividade dele é obter lucro. Vai acabar tendo que colocar isso de alguma forma para o consumidor, né? Subindo alguns preços. E é um período complicado para fazer isso, né? Porque acabou o auxílio emergencial, as pessoas sofrendo um reflexo, um impacto muito grande ainda da pandemia.
Então, infelizmente, eu acho que não vai ter outra opção para o locatário, a não ser que ele tente assumir por um período isso, e essa pode ser uma opção, deixar ainda mais restrito o lucro dele, mas em algum momento ele vai acabar tendo que passar isso para o consumidor, né? No final do dia é a cadeia, se ele tem um custo muito maior, ele acaba tendo que transmitir isso para o consumidor. Doutor, eu queria que o senhor ficasse à vontade para falar mais do IGPM, se faltou alguma explicação importante e relevante, mas dentro do direito imobiliário empresarial, eu ainda queria, a gente ainda tem um tempinho, que o senhor falasse um pouco dos principais erros que podem acontecer nas locações. A gente sabe que hoje muitos condomínios, tanto de lojas quanto de residenciais, optam por fazer uma administração por meio de uma empresa especializada, né? E não exatamente um síndico ali no local. Então, eu queria que o senhor, que está sempre conectado com as principais novidades, falasse para a gente aí, para esse mercado, o que é importante a gente ter bastante atenção. Bom, vamos lá. Eu acho que, só para finalizar o assunto do IGPM, né? Eu acho que, de novo, como a gente falava no momento de início do lockdown, né? Em que os lojistas estavam todos muito preocupados, e aí, inclusive as pessoas físicas em geral, né? Locatários de residenciais, é importante ter um pouco de prudência, né? De razoabilidade nessas negociações. Eu acho que até por ser um período extraordinário de pandemia, a gente tem que sempre buscar a razoabilidade, um equilíbrio, né? Eu acho que também não é justo que o locador assuma todos os custos, né? Até porque alguns lojistas em shopping center têm seus contratos de venda atrelados ao IGPM, então ele tem um ganho no IGPM, né? Por isso que o judiciário sempre tenta analisar cada caso, né? Cada contrato é um caso. É importante que às vezes a gente vê uma notícia e pensa que todos esses contratos são aplicáveis à mesma coisa, mas é importante ter prudência, ler com cuidado o contrato, saber se é razoável ou não esse pedido que vai ser feito, né? E quanto aos contratos, é sempre importante ter atenção e, se possível, né? O serviço jurídico, às vezes, ele não é tão acessível assim, mas é importante ter cuidado na análise desses contratos, né? As pessoas, muitas vezes, o imóvel traz isso, né? A compra e venda de um imóvel, ou mesmo a locação, é o sonho, né? Da maioria das pessoas, né? Então, você vai comprar um imóvel, tem 45 páginas, a pessoa fala, é meu sonho, eu acho que a construtora fez tudo certo, tudo bem, eu vou assinar. No contrato de locação, a mesma coisa, às vezes a pessoa está precisando, vai sair da casa dos pais, ou mesmo acabou um casamento, então ela olha um pouco no desespero e não se atenta a essas questões que no futuro vão trazer muita dor de cabeça, né? Porque negociar o contrato inicialmente, antes da assinatura, é uma coisa. Agora, tratar sobre esses mesmos assuntos depois que ele foi consumado, né, depois que ele é totalmente exigível, né, inclusive por meio de ação judicial, é outra história completamente diferente, né? Eu acho que essa análise cuidadosa e que a gente tem empregado cada vez mais por um momento de educação em tudo, né, não só financeiro, mas também nesses conceitos de direito mesmo, é importante ter essa análise e tratar com muita ponderação, conversar, né? Se existir uma resistência muito grande por parte do locador, eventualmente pode ser até mais razoável, né? Melhor para a pessoa buscar um outro imóvel, tá? Aceitar tudo que está sendo imposto ali, às vezes pode sair mais caro, né? Eu acho que esse é um conselho relevante. Quanto à pergunta dos condomínios, tá? Eu acho que eu não entendi bem qual seria o objetivo final dela, mas a gente tem cada vez mais síndicos profissionais nos condomínios, né, Jeremias? Até porque às vezes, quando a gente tem um síndico que é membro do próprio condomínio, a discussão ela fica um pouco mais acalorada, né? Às vezes, o próprio condomínio tem interesses diferentes, né? Apesar dele estar sempre sujeito a órgãos de fiscalização do condomínio e à assembleia, tem se mostrado importante uma empresa terceirizada para fazer esse gerenciamento, conversar com os outros condôminos, tentar chegar numa composição nos assuntos de interesse do condomínio, até porque ela é terceira, né? Ela não tem interesse no condomínio, né? Salvo o valor que ela recebe lá mensalmente de remuneração. Muito bem. Lucas Costa Paim, especialista em Direito Imobiliário e Empresarial, a gente agradece bastante sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. O prazer é meu, Jeremias, Priscila, muito obrigado, bom dia a vocês. Obrigada, ótimo dia de trabalho. E a gente continua aqui com o Jornal da Rede Alesp. Olha, a primeira edição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, versão digital, começa neste domingo.
O exame será aplicado de forma piloto para um número reduzido de participantes, mas já poderá ser usado para concorrer à vaga no ensino superior. E embora seja feito pelo computador, os candidatos devem ir até os locais de prova e, assim como no Enem impresso, levar caneta esferográfica de cor preta. Ao todo, 96.086 pessoas se inscreveram no exame, mas como o cancelamento das provas no Amazonas por causa do agravamento da pandemia do novo coronavírus, esse número caiu para 93.217 inscritos em 104 cidades brasileiras. Os candidatos do Amazonas farão o exame impresso na data da reaplicação, dias 23 e 24 de fevereiro. E assim como no Enem impresso, no primeiro dia, os participantes vão fazer as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo dia, matemática e ciências da natureza. Os portões abrem às 11h30, às 11 horas da manhã e 30 minutos, e fecham à 1 da tarde, no horário de Brasília. Jornal da Rede Alesp. Lembrando, Jeremias, que não há choro. Né? Não chega atrasado. Exatamente, não adianta chegar lá 1h01 e tentar entrar. Né? Não adianta chorar, porque as pessoas não vão autorizar, então, a entrada do estudante, a entrada de quem vai fazer essa prova. Então, chegue antes, com antecedência, já veja onde é a sala, escolha ali o seu lugarzinho, fique confortável, vá ao banheiro antes do início da prova. Não esqueça de levar ali uma água, sempre levar um chocolate, né, para dar um pouquinho de energia ali no meio da prova, barrinha de cereal, sempre é recomendado. A gente não passou pelo Enem, né? Na época não tinha, Pois né? mas já fiz concurso público, eu sei bem como é. O próprio vestibular, né? O vestibular e outros exames. Agora, os especialistas também dizem, olha, no dia anterior, não fica em cima de estudar a prova, dá uma relaxada, faz um exercício físico durante o dia para dar uma cansada, de noite para você estar mais relaxado, e aí no outro dia fazer a sua prova aí bem feita, porque afinal, porque estudou tanto tempo, é bom se preparar. É verdade. E uma coisa também, né? Ler sempre direitinho as perguntas. Muitas pessoas erram durante essas provas porque não conseguem entender a pergunta, né? Existem algumas pegadinhas ali nas respostas. Leia com calma, leia com atenção, grife ali as palavras que você acha que são necessárias para a tua atenção na resposta e faça com calma, boa sorte, vai dar tudo certo, né? Bom, a Prefeitura de São Paulo autorizou a reabertura de escolas e o retorno às atividades presenciais nas instituições a partir de 1º de fevereiro. O decreto que regulamenta e permite a volta às aulas foi publicado no Diário Oficial do município hoje. A rede privada poderá optar em retomar suas atividades no dia 1º ou aguardar para iniciar simultaneamente com a rede pública, então no dia 15. A capacidade máxima para o recebimento dos alunos para as atividades presenciais deverá ser de 35%. Professores com mais de 60 anos ou com comorbidades não vão retornar às aulas presenciais por fazerem parte do grupo de risco da Covid-19. A rede pública e a rede privada deverão seguir o mesmo protocolo para o retorno às aulas. Jornal da Rede Alesp. E até conversando com especialistas, Jeremias, esse retorno às aulas é preciso que as crianças sejam orientadas, né? Inclusive em casa. Né? É claro que a escola vai falar sobre a questão do álcool em gel, do distanciamento, uso da máscara, mas em casa é preciso conversar com as crianças e instruí-las. Tudo bem que hoje em dia elas já sabem sobre o coronavírus, até os pequenininhos sabem a necessidade. Mas muita gente, Priscila, em casa não usa máscara e aí depois vai para a escola, pode estar desacostumada. E criança a gente sabe, né? Coloca máscara, tira, corre, vai e volta, né? Toma água. Então... Coça o olho, coça o nariz, então precisa realmente redobrar todos os cuidados para que todos estejam protegidos. Olha, mais de 5 milhões de alunos compõem a rede estadual de ensino em São Paulo. A pandemia mudou a vida escolar de todas elas. O ensino à distância faz parte da vida dessas crianças e adolescentes. Com o retorno presencial previsto, mas ainda não 100%, não é definido para a semana que vem, o que esperar do ano letivo?
Vamos conversar com Elvis Bonassa, diretor de Desenvolvimento Social. É prazer em recebê-lo, Elvis. E qual o destino, então, do EAD, o ensino à distância no Estado? Bom dia, quase boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Olha, nós vivemos hoje uma limitação ainda muito grande para que o ensino à distância possa ter os efeitos esperados em relação aos alunos e aos próprios professores. Nós dizemos isso pela seguinte razão: uma pesquisa que nós fizemos com base no censo escolar mostra que a grande maioria das escolas no Brasil não dispõe nem sequer de computador na escola conectado à internet. O que significa isso? Isso significa que a cultura digital, o uso do computador, as metodologias ligadas à transmissão digital, que é fundamental no ensino à distância, não fazem parte do cotidiano das escolas. Se a gente pegar o estado de São Paulo, por exemplo, considerando todas as escolas públicas e privadas, 46% das escolas não têm computador conectado à internet para uso dos alunos. E as que têm, a gente não sabe como é que usam também, porque não basta ter o computador conectado à internet. É preciso ter desenvolvido metodologia de uso, parâmetros, formas de aplicação pedagógica da internet para que isso fosse e servisse como uma base anterior ao desenvolvimento do ensino à distância. Algumas pesquisas revelaram, por exemplo, que a grande parte dos professores se sente muito inseguro, chegam até a ter crises nervosas, problemas psicológicos, porque tem que se defrontar com uma realidade que eles não conhecem, que é o uso da internet no processo educacional. Então, as perspectivas do ensino à distância hoje, elas são muito restritivas ainda, e a gente poderia dizer que se dão de uma forma muito precária, em geral, com muita boa vontade, com muito empenho de todo mundo, sem criticar de forma nenhuma até o heroísmo desses profissionais de educação que se defrontam com essa situação e a disposição dos alunos, mas, de fato, estruturalmente, não existe uma base consolidada, metodológica e tecnológica para que isso tenha muito sucesso. É realmente, por enquanto, um quebra-galho. Pois é. O Elvis Bonassa, só para frisar novamente, ele é diretor de desenvolvimento social, é pesquisador de políticas públicas e diagnóstico social, ou seja, está muito em voga no momento. O senhor participou de uma pesquisa, é isso, do Instituto Cairo sobre a situação digital no Brasil? Aliás, o senhor coordenou, né? Eu queria que o senhor explicasse como é que foi realizada e o que ela revela. Tá bom. Não é instituto, é Kairos Desenvolvimento Social, né? Uhum. A Kairos, ela atua em duas frentes. Nós temos uma atuação de consultoria empresarial, que atende clientes públicos e privados, e temos essa vertente social de interesse público, no âmbito da qual nós fazemos várias pesquisas, inclusive essa a que me referi há pouco. Nós pegamos todos os registros do censo escolar. O último disponível é de 2019, 2020 ainda não foi consolidado, e analisamos escola por escola para verificar em cada situação, em cada instituição, se ela dispunha ou não de base tecnológica acessível aos seus alunos, ou seja, se dispunha no mínimo de computador conectado à internet disponível para uso dos alunos. E o resultado nacional foi absolutamente surpreendente, porque nós verificamos que, em termos de Brasil, nós temos um número altíssimo, 68%, ou seja, 2/3, na verdade, de escolas, isso escolas públicas, e 66% no total de públicas e privadas, 2/3 que não têm computador com acesso à internet para os alunos. Ou seja, a pesquisa mostrou que, estruturalmente, o sistema de ensino nacional público e privado estão fora da era digital e não incorporaram ainda como metodologia os usos das ferramentas de internet. Nós chegamos a fazer alguns recortes também para entender a situação dos estados, e quando a gente pega o estado de São Paulo, a situação não é muito melhor. No total das escolas públicas e privadas, 46% das escolas, quase a metade, não tem computador conectado à internet para uso dos alunos. Isso nós só estamos considerando as escolas do primeiro ano do ensino fundamental ao último ano do ensino médio, que é onde esse uso deve ser mais
estimulado e deve ser mais integrado à prática educacional. Então, de fato, é um quadro de atraso tecnológico digital muito grande. E veja, se a escola não tem computador, não é só pela questão tecnológica que você encontra problemas, é pela questão metodológica também. Esse indicador não é apenas um indicador de estrutura, mas ele mostra que, se isso não existe nas escolas, os profissionais e os alunos não fazem disso um instrumento cotidiano de educação, de aprendizagem e de ensino. E que, portanto, passar da sala de aula para o ensino à distância realmente é um salto muito grande, com muitas dificuldades que estão sendo enfrentadas, né? Ao verificar esse problema estrutural, nós mostramos a raiz de um problema muito sério, que é a ausência de metodologia e a ausência de técnicas de ensino, de educação digital, que seriam a base para a educação à distância, que é tão necessária agora. Essa foi a pesquisa feita nas escolas de todo o Brasil, por estados, e você vê a cidade mais rica do Brasil, a cidade de São Paulo. Se nós pegarmos na cidade de São Paulo as escolas sem acesso, nós temos 56% das escolas da cidade de São Paulo sem computador com acesso à internet para os seus alunos. Então, não é só um problema de recurso, não é só um problema de investimento, é um problema de atraso metodológico, infelizmente, que nós enfrentamos no nosso sistema de ensino nacional, paulista, em todos os estados. No caso do ensino híbrido, né, de ter, então, tanto aulas presenciais quanto pela internet, como o senhor vê esse cenário? Há essa possibilidade, já que a gente vê, então, esse déficit de acesso, né, pelas crianças e adolescentes? Eu queria que o senhor falasse se é uma possibilidade, principalmente nesse momento de pandemia, e passando esse período, se isso deve ficar. Olha, nós temos que encarar essa questão de dois ângulos diferentes. Primeiro, do ponto de vista educacional, esse modelo híbrido ele é vantajoso, porque o aluno vai ter contato direto com o professor, vai participar de atividades presenciais, e aí as atividades ou mesmo as aulas que forem feitas à distância vão servir mais como apoio e não como principal meio de ensino e de aprendizagem para os alunos. Isso é uma questão, então, o modelo híbrido educacionalmente é melhor. Agora, há que se considerar, ao mesmo tempo, a relação risco-benefício. Será que nesse momento de agravamento tão sério da Covid, que nós estamos vendo no Brasil, com alguns estados chegando, inclusive, à situação de falência do sistema de saúde, com variações do vírus muito mais agressivas, há de se considerar se já é o momento de fazer isso. Isso é uma questão para médicos e sanitaristas responderem, mas eu me arriscaria a dizer que mais importante do que a vantagem ou a melhoria educacional é esse equilíbrio entre o aspecto pedagógico, que é importante, e o risco que isso vai representar de fato, não só para as crianças, que aparentemente, pelo menos nas variações anteriores do vírus, eram menos vulneráveis à Covid, mas pela possibilidade de se transformarem em foco de transmissão para os seus familiares, para pessoas mais velhas ou pessoas mais vulneráveis que moram com elas. Essa é uma decisão muito difícil de ser tomada, e se indo adiante esse modelo híbrido, a responsabilidade das escolas é muito grande. Quer dizer, os procedimentos dentro da escola têm que ser com álcool gel, com máscara, com cuidado, com educação, com distanciamento. E, infelizmente, nós sabemos como são as crianças, os adolescentes, e sabemos a dificuldade que quando a frequência à escola se tornar mais natural, há uma tendência de relaxamento. A gente vê isso acontecer em todos os grupos sociais, dentro de casa, entre amigos, o relaxamento dos cuidados vai acontecendo e é um risco que essas crianças e suas famílias vão ser expostas. É uma decisão que, portanto, tem que levar em conta a vantagem pedagógica nesse momento, mas tem que se equilibrar com o risco, que é muito sério ainda hoje, e talvez fosse o caso de se pensar se esse é, de fato, o momento mais adequado para começar com esse modelo híbrido. Se não seria mais prudente, do ponto de vista sanitário e da segurança das crianças e famílias, adiar um pouco esse processo para que as coisas pudessem acontecer com menores riscos. Elvis, em termos de políticas públicas, o que é mais urgente? Porque eu tenho conversado com especialistas na área da educação e eles dizem, olha, em algumas comunidades
periferia, né? O estudante, ele tem, às vezes, o celular do pai que está trabalhando, então o pai fala, não, agora eu estou usando, só tem um celular para toda a família. Quando o menino pega, ele baixou um vídeo, o banco os dados dele acabou, não tem mais nada. Então, assim, não tem um Wi-Fi. E a gente vê iniciativas, por exemplo, salvo engano, o Chile fez uma doação em massa para estudantes de tablets. No Brasil, a gente tem algumas iniciativas em nível nacional, estadual, mas o que é mais premente, assim, para essas grandes comunidades que tem muito jovem? O que o poder público podia fazer de mais rápido? Um Wi-Fi mais acessível, doação de tablets, enfim, porque daí é que a gente poderia passar para esse segundo passo que nem as faculdades brasileiras, muitas delas públicas, não estão preparadas, que é a terminologia para o ensino à distância. Né? Exatamente. Tal questão. Do ponto de vista estrutural, se nem as escolas têm computador, imagina os alunos, e principalmente nas comunidades pobres. Então, essa questão estrutural deveria, sim, haver um investimento importante por parte do poder público para dar acesso a esses alunos, principalmente nas regiões mais pobres, e não só nas regiões de periferia, mas nos estados mais pobres, né? Às vezes a gente esquece que, muitas vezes, a realidade em algumas capitais mais do norte, com mais problemas, são situações socioeconômicas muito difíceis, numa proporção maior do que os redutos que se encontram no Rio e em São Paulo. Então, deveria haver, de fato, uma política nacional para dar acesso a esses jovens e crianças de baixa renda a um tablet e um Wi-Fi gratuito, etc. É claro que isso esbarra em problemas muito grandes, porque você dá esse tablet... Isso seria uma aquisição gigantesca para ser feita de maneira emergencial. Isso não foi pensado antes. Em países mais desenvolvidos, o tablet já faz parte do cotidiano do aluno. Veja, nós sempre enfrentamos uma falta de planejamento e de estrutura no ensino brasileiro, porque fazer isso agora emergencialmente é um enorme problema. Deveria ser feito, deveria ser começado. Será um processo longo, distribuir tablets para milhares ou milhões de alunos, porque isso não foi pensado antes, isso não fez parte de uma agenda de modernização da estrutura educacional que deveria ter sido pensada antes. Agora, quando estoura a crise, todas as fragilidades aparecem de uma maneira muito brutal e mostram como nós estamos despreparados para enfrentar essas situações. Para ser muito direto na resposta, sim, deveria haver uma política de facilitação de acesso digital a essas crianças e adolescentes de baixa renda. Sim, porém, isso é muito problemático e é complicado para se fazer de forma emergencial. Nós vivemos, infelizmente, uma falta de planejamento e de estrutura que nos coloca em becos de difícil saída. Quem está tentando dar resposta a isso, de certa maneira, em várias comunidades, são organizações não governamentais que tentam dar conta daquilo que o governo não deu conta, o governo municipal, estadual e federal, e tem tentado dar acesso por meio de tablets ou celulares e cotas de acesso à internet para as crianças e adolescentes dessas comunidades, o que é muito louvável, mas também ainda é insuficiente. Talvez um caminho, pensando nisso, seria fazer essa articulação via a rede da assistência social, que é bastante disseminada no Brasil e tem muito contato com as comunidades pobres, unindo, coisa que também a gente não vê na política pública, os esforços da política de assistência social via CRAS com a necessidade de dar estrutura básica para o ensino à distância ou uso da internet dessas crianças e adolescentes mais pobres. Essa integração seria um caminho, ou se pensar algumas outras maneiras de facilitar esse acesso, inclusive eu acho que deveria haver um apoio muito grande também da iniciativa privada nesse momento, para fortalecer esse movimento. É uma situação muito difícil, é uma situação estrutural de exclusão social que se reflete na exclusão digital, que não se resolve, infelizmente, de maneira emergencial. Elvis, eu queria agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez no Jornal da Rede Alesp e o microfone sempre aberto aí para o senhor e a sua equipe quando quiser vir participar. Muito obrigado a vocês e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, ótimo dia para o senhor. Bom, e a gente segue aqui com o Jornal da Rede Alesp. Especialista fala sobre o novo método de pagamento possibilitado pela ferramenta digital Pix.
último balanço divulgado pelo Banco Central do Brasil mostrou que a iniciativa, inaugurada no mês de novembro de 2020, já contava com mais de 40 milhões de usuários cadastrados. Em entrevista à Rede Alesp, o consultor de vendas no varejo, Valquírio Júnior, comentou sobre a proposta e os impactos dela no cotidiano da população. Ele explicou sobre os benefícios ocasionados pela implementação da tecnologia. No mundo hoje digital, que é tão rápido todas as coisas, o Brasil realmente estava um pouquinho atrasado. E com isso, com certeza, a gente vai ganhar muito. Nós teremos muitos ganhos, não só na rapidez da compra, da finalização da compra, mas principalmente, que ninguém está falando ainda, para o varejista, para quem está pagando. Valquírio Júnior falou também sobre a influência da pandemia na efetivação desse método virtual. A pandemia ela acelerou o que vinha nos próximos anos, né? O que ia acontecer nos próximos anos, nos próximos meses. Ela simplesmente acelerou. É isso que aconteceu. Valquírio Júnior afirmou ainda que deve haver um desconto considerável para quem realizar compras, já que o pagamento é feito em poucos segundos e de maneira instantânea. Mais de 40 milhões de pessoas no mundo são vítimas de trabalho escravo. No Brasil, a situação é preocupante. Mais de 55 mil trabalhadores em condições subhumanas foram resgatados durante os últimos 15 anos. Daqui a pouquinho, Priscila, a gente vai falar sobre esse assunto com especialistas, né, que vão falar. Aliás, a gente tem iniciativas muito interessantes aqui na Assembleia Legislativa. Em 2014, foi aprovado um projeto que, inclusive, serviu de modelo para o mundo todo, foi citado em outros países, que empresas, na época acho que eram 7 empresas que foram investigadas aqui pelo Parlamento Paulista, que realmente comprovado o envolvimento no trabalho análogo à escravidão, teria o seu ICMS cancelado. Então, assim, foi uma forma de você agir economicamente, né, já que a gente sabe que o Estado ele tem limitações para a sua legislação, né, mas pode agir dentro deste campo, limitando economicamente essas empresas e mesmo sócios que têm problemas com trabalho análogo à escravidão. Então, foi um projeto aprovado aqui, serviu de modelo para outros estados e a gente vai falar sobre esse assunto porque em pleno século XXI, né, a gente sabe que ainda temos esses problemas e a especialista vai detalhar para a gente. Todo mundo precisa ficar muito atento porque existe o tal trabalho escravo, digamos, moderno, né? E você sabe que eu fiz uma entrevista, Priscila, certa vez, e a pessoa que foi pega no trabalho escravo era um senhor muito simples. E ele dizia assim, olha, não tem trabalho escravo não, a gente dá até comida para eles. Tem mês que a gente dá até carne. Nossa. Então, assim, você vê que é um contexto. Ele deu a entrevista e ele, dentro daquele contexto, digamos que as pessoas estavam passando fome, você vai eleger quem é que vai comer. Então, para ele aquilo era natural. E o triste, né, escutando relatos de pessoas que passaram por essa situação, que viviam nesse trabalho escravo, elas não se reconhecem como escravos. Então, aquelas pessoas que não tinham direito a sair do domicílio para passear, ter um dia de folga ali para passear, para viver a vida dela, comprar as suas próprias coisas. Algumas pessoas, inclusive, eram ali pegas, né? Porque isso não é uma contratação legal. Mas para trabalhar em casa, ainda na adolescência, ainda quando crianças ali, seus 12, 13 anos, iam trabalhar numa casa de família, por exemplo, viviam ali, como você disse, tinham alimentação e um lugar para dormir. E isso para a pessoa já era o suficiente. Outro dia, eu não sei se você viu na internet, enfim, nos jornais, que mostrava uma mulher que viveu, se eu não me engano, mais de 30 anos numa situação dessa. Ela foi para a casa de uma pessoa trabalhar, ainda no começo ali da sua adolescência, viveu mais de 30 anos servindo aquela família, não tem recurso algum guardado, porque ela não recebia salário por isso, o que ela recebia era a acomodação e a alimentação, e isso foi descoberto e ele foi colocado então para o público, né? E esses dias ela inclusive ganhou a primeira boneca da vida dela, uma boneca de pano
Então você vê assim, e uma pessoa já quase chegando aos seus 40 anos, vivendo a emoção de receber então a sua primeira boneca. Pois é, coisas que acontecem até hoje. E olha só, nós vamos falar sobre esse assunto com a desembargadora Ivani Contini Bramante. Ela é bem-vinda, desembargadora. Hoje, 28 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O Brasil pode comemorar ou não? Aliás, eu queria que a senhora me corrigisse se é Ivani ou... acertei o seu nome, né? É isso mesmo, Ivani Contini Bramante. Seja muito bem-vinda. Obrigada, a honra minha estar aqui. Pois é, Ivani, a gente estava fazendo um preâmbulo aí, eu estava perguntando, é uma data comemorativa, mas a gente sabe que é mais para marcar, porque a gente geralmente não tem muito para comemorar, né? Como é que está a situação do Brasil, inclusive internacionalmente? Como é que vocês têm acompanhado? A gente tem evoluído para melhor ou não? Olha, nós temos ainda muitas situações de trabalho escravo no Brasil, né? Nós temos um problema cultural também. Você sabe que o Brasil, quando foi colonizado, nós praticamos aqui o trabalho escravo, né? A escravidão antiga que nós falamos. E hoje nós temos uma regulamentação que nós chamamos de escravidão moderna. Nós tivemos alguns episódios que não foram favoráveis ao nosso país. Nós tivemos uma denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos no ano de 95, e lá na Corte Interamericana é um famoso chamado caso José Pereira. E o Brasil fez um acordo lá na Corte Interamericana de tentar, né, a atuação interinstitucional de combate ao trabalho escravo no Brasil. Então, nós tivemos aí várias ações governamentais e políticas, né, de trabalho decente, que desde esta época de 95 que vem sendo implementada. Mas você sabe que as coisas demoram muito para acontecer, nós precisamos de uma atuação realmente interinstitucional. Então, nós temos hoje uma rede, né, de trabalho conjunto entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público, a Defensoria Pública e a fiscalização do trabalho. Então, hoje existe um comitê, né, o Comitê de Trabalho Decente, para cumprir, inclusive, a Agenda de 2030, que é a agenda da ONU e também encampada pela Organização Internacional do Trabalho. Eu, inclusive, faço parte desse comitê, eu sou representante do Comitê de Combate ao Trabalho Escravo aqui em São Paulo, representante do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça. E nós temos aí uma rede também de atuação conjunta entre o Poder Judiciário Federal, o Poder Judiciário Estadual e o Poder Judiciário Trabalhista, né? Então, às vezes, nós temos trabalho escravo ou tráfico de pessoas, que é a linha mestra, é o tráfico de pessoas. Nós temos tráfico de pessoas primeiro para a questão da exploração sexual. Depois, nós temos o tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo e depois para fins de tráfico de órgãos, órgãos humanos. Essa linha, né, de tráfico de pessoas, segundo estatísticas da OIT, é possível encontrar no site da OIT, é uma prática que é mais rentável, sob o ponto de vista financeiro, do que o tráfico de drogas, para você ter uma ideia, né? E nós temos ainda os resquícios de trabalho escravo no Brasil, sim, né? Por isso que nós temos esse comitê, essa atuação conjunta. Nós temos aí algumas notícias, inclusive saiu notícias esses dias, né, de uma pessoa que há 30 anos ela trabalhava como doméstica numa casa, em troca de alimentação e a estadia, né, na casa. Ela não recebia nada e ela foi flagrada nessa condição e libertada. Então, nós temos na área principalmente rural, e os estados mais candentes nessa área é o Pará, né, o Maranhão, nas fazendas, principalmente onde há a derrubada de árvores na mata para plantio ou para a agricultura ou para a pecuária. Então, é muito comum, né, na Amazonas também. Nós temos alguns casos na área da moda, da construção civil também. Então, é bem disseminado. E existem alguns casos esporádicos de trabalho doméstico,
né, também em condição análoga de escravo, que é chamada de escravidão moderna. Agora, eu queria deixar claro para você que nós temos uma distinção entre aquela noção de escravidão antiga e a escravidão contemporânea, né? Todo mundo tem uma ideia de que é necessário uma chibata e um pelourinho para que seja configurado o trabalho escravo, né? Mas não é bem assim. Nós temos um Código Penal que dá o conceito da escravidão moderna. Basta, né, não precisa estar presente tão somente a coartação da liberdade de locomoção. Basta que as condições de trabalho sejam degradantes, que o salário seja aviltante e que a jornada seja excessiva e que não haja um mínimo de cumprimento da legislação trabalhista para já ser caracterizada aí a condição análoga de escravo ou o trabalho em condição análoga de escravo. Desembargadora, a senhora falou então, né, trouxe até o caso, até o caso doméstico é algo até comum, né, infelizmente, mesmo no momento histórico que nós vivemos, ainda temos ali a escravidão na parte doméstica, mas existem muitas pessoas que estão vivendo esse tipo de escravidão também, por exemplo, imigrantes, pessoas que vieram para trabalhar, por exemplo, em oficinas de costura, que trabalham nesse sistema, né? A senhora também vê pessoas que não se reconhecem como escravos, ou eles têm a consciência? Olha, eu tive a oportunidade de fazer várias diligências em loco para combate ao trabalho escravo, junto com o Ministério Público do Trabalho, com a fiscalização do trabalho, né? E, por exemplo, eu vou falar dos bolivianos. Eles, às vezes, afirmam que as condições de trabalho, embora para o Brasil as condições sejam em condições análogas de escravo, e a nossa legislação caracteriza aquilo ali como condição análoga de escravo, eles chegam a afirmar que, às vezes, as condições de trabalho são melhores do que eles enfrentariam lá no país de origem. E por isso eles vêm para cá também, né? O imigrante, e principalmente aquele que não tem documento, que nós chamamos de imigrante indocumentado, ele é uma presa fácil, vamos falar assim, do sistema, porque ele tem medo de se expor num trabalho, inclusive, formal. Ele não pode ser registrado, não é isso? Ele está aqui indocumentado, ele não está regularizado, ele tem medo de sair na rua, então ele às vezes pega algum trabalho para fazer em casa e eles se alojam de uma maneira também que não é compatível com a dignidade da pessoa humana. Às vezes são alojamentos onde todos dormem amontoados e já serve de local de oficina de costura, mas de qualquer forma existe aí uma cadeia produtiva que vai descentralizando a sua produção até chegar na ponta da cadeia, onde quem costura, por exemplo, são essas pessoas, né? Então, na área da moda, nós temos muito, e principalmente aqui no estado de São Paulo, né? E na cidade de São Paulo, nós temos muitas situações na área da moda. Nós temos alguns imigrantes também na área da construção civil, porque a construção civil também é um trabalho que é sazonal. Às vezes você tem um prédio que está em construção, depois termina, e eles vão se rodeando em vários locais, e às vezes eles também se movimentam, né, de uma cidade para outra, ou de um estado da federação para outro em busca de trabalho. E existe aquela pessoa que faz essa ponte, né, entre o trabalho análogo de escravo, faz a captação dessas pessoas, inclusive, para trabalhar. E isso configura também crime, né, de tráfico de pessoas. Aliciar, por exemplo, alguém lá no Maranhão, dizendo e prometendo que nós temos trabalho digno aqui em São Paulo, com bom salário, e chegando aqui as condições são totalmente adversas. Então, é punível essa conduta desse intermediário e também daquele que toma o trabalho dessa pessoa e o coloca nessa condição totalmente degradante, né? Eu vou dar um exemplo de uma fiscalização que nós fizemos, em que os trabalhadores da construção civil, o local, a cama onde eles dormiam era em cima dos sacos de cimento. Eles forravam vários sacos de cimento no chão e dormiam em cima. Ali era a cama deles. E o banho era com a mangueira, né, de água fria, e o alojamento era alojamento improvisado dentro da própria construção onde estava sendo feito o trabalho. Então, mistura ali a construção já com o local de alojamento.
e refeição, uma única refeição por dia, né? Nós tivemos, principalmente na época da Copa, onde se construiu muitos estádios de futebol e tudo mais, nós tivemos aí a regimentação de vários trabalhadores na área da construção civil, precisamos ter uma atuação muito candente naquela época, e essas questões, elas também são sazonais, elas estão também ligadas com a situação econômica do país e tudo mais. E há uma questão cultural, né? Às vezes as pessoas trabalham 15 horas por dia e acham que isso é normal, que tem que ser assim mesmo, e não reconhece que isso seja uma condição degradante de trabalho. Desembargadora, a senhora citou a questão econômica. A gente sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e a pandemia, a gente teve aí, está tendo uma experiência que talvez nos sirva de exemplo da distribuição de recursos aí emergenciais. Mas o fato é que essa desigualdade tende a se agravar mais. Nos Estados Unidos, o dinheiro, os recursos foi para a mão de menos gente ainda. Nós temos aí a tecnologia que vai ceifar mais empregos, essa distância pode aumentar mais ainda, a inteligência artificial, enfim, né? Então, nós temos uma corrente que defende o seguinte: pela primeira vez na humanidade, nós teremos não regimes análogos à escravidão, mas seres humanos simplesmente dispensáveis, porque a máquina pode fazer tudo. Então, assim, as empresas talvez não vão querer nem pagar um salário baixo. Você pode fazer parte de uma massa dispensável. Como é que a senhora vê a questão das políticas públicas? Porque a gente vê uma questão de polarização. Quando se fala em bolsa, uma parte bolsa não se deve dar oportunidade. Por outro lado, a gente tem um enfrentamento aí da tecnologia que a gente não sabe como é que vai dar emprego para tanta gente, né? Pergunta fácil para uma resposta difícil, desembargadora. Olha, essa questão do desemprego estrutural, né, que é colocado com as novas tecnologias, de fato, existe um fosso muito grande entre aquele trabalho altamente tecnológico e aquele trabalho braçal e a pessoa não letrada ou semi-analfabeto ou aquilo que nós chamamos hoje de analfabeto digital, né? Existe uma nova modalidade de analfabetismo. Nós nem chegamos a combater o analfabetismo mesmo das letras, vamos dizer assim, e agora nós estamos enfrentando um outro tipo de analfabetismo, que é o chamado analfabetismo digital. Nós temos muita dificuldade, hoje fala-se muito na mídia do trabalho, da uberização do trabalho, ou esses trabalhadores que trabalham entregando alimentação, fazendo entregas de compras que são feitas pela internet, e que chegam a trabalhar 14, 15 horas por dia. Eu vi, inclusive, reportagens de um trabalhador de uberização, que a gente chama, de iFood e outras plataformas digitais de entrega, né, de produtos e mercadorias, que ele não tinha com quem deixar a criança e ele ainda fazia as entregas de bicicleta e ele bicicletava, vamos dizer assim, com a criança, né, na cadeirinha, na bicicleta, com um esforço maior ainda. Então, nós temos várias situações que as novas tecnologias nos trazem e que pode ser, assim, agora nós chamamos sempre de escravidão contemporânea, que é a reduzir alguém à condição análoga de escravo, submetendo o trabalhador a jornadas excessivas ou a condições degradantes de trabalho, ou restringindo por qualquer modo, né, a sua libertação daquele estado de coisas, até mesmo por questão de dívidas contraídas, que nós chamamos, às vezes, num linguajar comum, política de barracão, onde as pessoas se vinculam com uma empresa, mas ela tem que pagar pelo instrumento de trabalho, ela é quem tem que comprar, por exemplo, a bicicleta, o patinete, ela tem que alugar, ela tem que pagar o aluguel da bicicleta, do patinete, da moto, e ela fica presa, porque no fim ela fica endividada com essas coisas todas, e ao mesmo tempo ela tem que trabalhar para pagar essa dívida, e ela não consegue sair daquela situação. E isso nós chamamos de escravidão moderna, né? E não precisa cercear o direito de locomoção das pessoas para considerar escravidão moderna. E ainda nós temos uma outra questão que eu queria deixar claro, que é o uso desse tipo de trabalho de menores, de crianças, né? Pelo Código Penal, o crime fica potencializado, é um agravante utilizar crianças e adolescentes nesse tipo de trabalho. E também, às vezes, selecionar, e hoje nós falamos até do algoritmo discriminatório, sim, selecionar as pessoas que vão trabalhar em razão da raça, da cor, da origem, da religião.
que é junto com o trabalho escravo contemporâneo, junto com a exclusão digital e a exclusão do mundo do trabalho, vamos dizer assim, e do desemprego estrutural, nós temos também a discriminação algorítmica, porque é possível selecionar, por exemplo, para trabalhar, quando a pessoa se cadastra para trabalhar, selecionar por raça, cor, idade e tudo mais. E hoje existem milhares de informações na internet que cruzam os dados das pessoas e em fração de segundos, pelo cruzamento de dados e de algoritmos, nós conseguimos fazer o perfil completo daquela pessoa, né? Dos pais, da mãe, se ela é doente, se ela frequenta muito o hospital, qual tipo de produto que ela consome, nós conseguimos fazer o perfil das pessoas e selecionar de um modo subliminar, sem que a pessoa saiba que está sendo feita esse crivo todo na hora da sua contratação. Então, realmente, a Organização Internacional do Trabalho tem essa preocupação. Nós tivemos uma emenda constitucional recente que acrescentou na Constituição Federal, no capítulo das novas tecnologias, dizendo que o governo terá aí a missão de incentivar a pesquisa, as novas tecnologias, mas sempre vinculado e direcionado ao bem comum, vinculado com o proveito para a sociedade, que nós chamamos de novas tecnologias pro-homine, né? Na mesma linha da Agenda 2030 da ONU e da Agenda 2030 da Organização Internacional do Trabalho. Então, a nossa missão é isso, né? Buscar essas políticas públicas de combate à escravidão moderna, combate à discriminação, essa questão do trabalho excessivo via algoritmo, das plataformas digitais, que nós estamos chamando isso de uma nova escravidão moderna, né? Da neo-escravidão moderna, porque agora, à luz dos algoritmos e das plataformas digitais. Realmente é um desafio, né? É um desafio para todos nós, para a sociedade, e ainda um desafio de fazer valer aí os direitos humanos fundamentais diante de todas as novas tecnologias e essa avalanche que nós estamos vivenciando de transformações. Você veja que o Covid-19 isolou todas as pessoas, o modo de trabalho mudou, o modo de oferta de trabalho mudou, cada um está se virando como pode, e alguns que sobreviviam simplesmente da mão de obra braçal estão realmente em dificuldades, né? Porque nós temos aí uma reviravolta do modo de oferta de trabalho no mercado de trabalho. Doutora desembargadora Ivani Contini Bramante, integrante da equipe de trabalho escravo e tráfico de pessoas do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu é quem agradeço a oportunidade de dar esses esclarecimentos, porque uma das missões da Comissão de Combate ao Trabalho Escravo, trabalho infantil e também propugnar para um trabalho seguro, né, para evitar acidentes de trabalho, é a conscientização. Então, a Alesp está dando aqui uma oportunidade para que nós possamos passar para o público esses conceitos, essa visão, e deixar claro que se vocês souberem de algum caso de tráfico de pessoas ou algum caso de trabalho escravo, que façam a denúncia, né? Existem aí os canais de denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego, no Ministério Público, basta entrar no site do Ministério Público e também no portal lá do Tribunal Regional do Trabalho. Nós temos uma ouvidoria também, basta entrar em contato conosco, né? A Defensoria Pública, nós temos Secretaria de Direitos Humanos também aqui em São Paulo, que nós temos vinculação num trabalho conjunto. E eu fico aqui à disposição também de vocês para uma próxima oportunidade e agradeço. Obrigada, desembargadora. Ótimo dia para a senhora. E a gente segue aqui o Jornal da Rede Alesp. E o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo também é destaque no Diário Oficial de São Paulo nesta quinta-feira. Hoje, o Brasil comemora o Dia de Combate ao Trabalho Escravo com o intuito de chamar a atenção para a necessidade de acabar com as violações de direitos humanos no ambiente de trabalho. Em São Paulo, o destaque nesta data fica por conta das propostas aprovadas pela Assembleia Legislativa nos últimos anos e que são usadas como exemplo no combate a esse crime. Você sabe que em 2013 os deputados paulistas aprovaram a Lei 14.946, que aumentou o rigor na punição para quem explora trabalhadores em condições análogas à escravidão.
O Código Penal já tipifica como crime práticas como essa, mas a Lei Paulista inovou ao atingir economicamente os infratores. Empresas flagradas fazendo uso de mão de obra escrava terão, a partir dessa lei, sua inscrição no ICMS cancelada, o que na prática significa que o estabelecimento vai precisar fechar as portas. O caráter inovador da Lei Paulista no combate ao trabalho escravo ganhou destaque no cenário internacional. Após a entrada em vigor, a norma foi citada por ONGs e organismos internacionais como um exemplo a ser seguido. E olha, para você ter acesso ao Diário Oficial, basta entrar no site al.sp.gov.br e clica em Comunicação Diário Oficial. E aí você tem todas as informações lá, não é, Priscila? Exatamente, né? E tudo que acontece no estado de São Paulo, então todas as determinações, resoluções, todas são publicadas ali no Diário Oficial. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, né, se o que rola nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp são realmente verdade, estão ali, falam do estado de São Paulo, é só procurar no Diário Oficial. É uma busca rápida num site que é oficial, que é o da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, para que você tenha a informação correta, atualizada. Até dá para procurar, né, se aquele projeto de lei que você tanto anseia, em que um parlamentar que você deu o seu voto e fez a inscrição desse projeto de lei para saber se ele já foi aprovado, em que trâmite ele está, também é possível ali acessar o site da Assembleia Legislativa e pegar todas as informações. Conversar com o seu deputado, tem todas as informações de todos os parlamentares, o número da sala, o número do telefone, o e-mail. Aliás, os próprios parlamentares, né, Priscila, pede para que a população entre em contato, porque é através da força da população é que os projetos são aprovados, né? Quando o projeto tem aqui a participação de setores organizados, seja dos professores, seja de sindicatos, seja de qualquer classe social, da área da habitação, enfim, quando eles vêm, eles fazem a pressão junto ao seu deputado e aí conseguem fazer com que essas políticas públicas sejam olhadas e acompanhadas aqui pelo Parlamento Paulista. Mas eu queria te dar uma notícia de utilidade pública, Priscila, que a Caixa Econômica Federal paga hoje mais de 248 milhões de reais de auxílio emergencial para 196 mil pessoas. A operação foi autorizada pelo Ministério da Cidadania depois da análise de contestações e revisões decorrentes de atualizações de dados governamentais. Olha, para esse pagamento, não há calendário de acordo com o mês de nascimento. Os beneficiados receberão de uma só vez todas as parcelas que têm direito. E os recursos serão depositados na poupança social digital da Caixa e já vão estar disponíveis tanto para movimentação por meio do aplicativo Caixa Tem, quanto para saques e transferências para os outros bancos. Com o Caixa Tem é possível fazer compras na internet e também nas maquininhas em diversos estabelecimentos comerciais por meio do cartão de débito virtual e QR Code. O beneficiário também pode pagar boletos e contas como água e telefone pelo próprio aplicativo ou casas lotéricas e também transferir recursos ali sem as tarifas. Bom, a gente vai de entrevista agora. Olha, desde 2001, a Assembleia Legislativa criou o ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, que promove cursos e palestras de diversos temas abertos a toda a população. E mesmo com a pandemia, a programação não parou. Vários temas foram debatidos, mas de forma virtual. Vamos conversar agora com Anne Ortega, analista do ILP. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Anne, fala um pouco para a gente sobre a programação do ILP agora para 2021. Sim, boa tarde. A primeira coisa que eu quero dizer é um agradecimento pela atenção de vocês em relação ao ILP. Bom, vamos lá, os eventos que estão com inscrições abertas. Nós temos 4 eventos com inscrições abertas. Eu vou dizer do nome deles e a que vieram. No momento, então, como eu disse, há 4 eventos com inscrições abertas na página do ILP.
São eles: uma palestra cuja denominação é Multiculturalidade dos Quadrinhos Caricaturais, e nessa palestra serão abordados os conceitos da linguagem dos quadrinhos, bem como seus congêneres e temas variados, e sua multiculturalidade artística, em especial os caricaturais, que trazem todos os assuntos e temas transversais. O objetivo central é reconhecer essa linguagem e suas derivativas como mídias plurais e interdisciplinares para futuras práticas transversais e humanistas. Este curso se dará em 9 de fevereiro, uma terça-feira, das 15 às 16h30. Um outro evento é um seminário, cuja denominação é Covid-19 e os impactos no devido processo legislativo. Aqui veio. O seminário trabalhará importantes questões que surgiram em decorrência da pandemia do Covid-19, especialmente em relação ao aluvião legislativo experimentado, com a razão de urgência muitas vezes comprometendo e colocando em xeque o devido processo legislativo, a participação social, a transparência e o próprio processo democrático. Ele se dará em 11 de fevereiro, uma quinta-feira, das 18 às 20 horas. Os organizadores: Dr. Silvio Gabriel Serrano Nunes e doutora Carmen Silva Lima Arruda. Eu me esqueci de dizer que o palestrante da multiculturalidade dos quadrinhos caricaturais é o Dr. Gazi Andraus. Desculpem pela fala. Imagina, eu estou vendo aqui, acompanhando e até agradecer, Anne, porque no ano passado você já adiantou toda essa agenda, a gente publicou e é muito legal, tem muita coisa muito interessante. Ô, Anne, você sabe, eu fique à vontade para dar o resto da agenda, eu tenho certeza que o pessoal em casa está anotando, mas eu estava fazendo as contas aqui, porque quando a Priscila chamou você, eu estava vendo, Instituto criado em 2001, e estou aqui eu fazendo conta, 2021. Vocês fazem 20 anos, né? Eu queria saber se isso aqui já está dentro dessa programação especial aí de 20 anos. Sim, sim. Nesse ano nós completamos 20 anos e parabéns ao ELP. Sim, esta programação já diz desses 20 anos, uma programação bastante diversificada, inclusive nós vamos continuar com as nossas publicações, né? Os cadernos do ELP, a revista do ELP, e vamos também continuar com a nossa política de publicação de dicionário. Ah, que legal, que legal. Então, antes de você continuar com a programação aí, eu queria só saber se a pessoa, já adiantar para as pessoas, precisa se inscrever antes, alguma coisa, porque o site a gente sempre dá aqui, né? al.sp.gov.br, que é a da Assembleia, /ILP, que é o Instituto Legislativo Paulista. Entra ali, tem essa agenda, e aí eu posso me cadastrar por ali. Isso mesmo, né? Vai direto para o link, as pessoas se cadastram. Eu quero esclarecer que qualquer pessoa pode se inscrever, basta dispor do CPF, e no caso de estrangeiros, né, que bom, há muitos estrangeiros agora se inscrevendo, que legal, por conta de ser um ambiente virtual, né? Então, quando é caso de estrangeiro ou menores de idade que não disponham do documento, nós solicitamos que essas pessoas entrem em contato pelo e-mail do ELP, que é ilp@l.sp.gov.br. Em cada curso, uma nota indicativa do público-alvo principal, que não tem caráter restritivo. O ELP emite certificados de participação com carga horária mediante o preenchimento de questionário de avaliação. Questionário este que nós usamos para uma avaliação institucional, inclusive. Quando as pessoas veem ILP, né, Instituto do Legislativo Paulista, acreditam então que os cursos são voltados apenas para a parte da legislação, apenas do parlamento. Mas não, são temas bem variados, né? Então, como Sim. até a Anne já apresentou, falou de alguns temas diferentes aqui, mas também tem essa parte que é voltada para a área política, né? Afinal de contas, nós somos aqui uma casa
política também. Eu estou vendo um curso aqui bem interessante que fala sobre o antropoceno ecopolítico e também fala também do pós-eleição. Lembrando que o período eleitoral não é só ali na eleição, né? Depois que se é eleito, enfim, ou a preparação para uma próxima eleição já começa anos antes, né? E a eleição continua nos anos posteriores. E vocês trazem, né, esse ensinamento aqui aberto para toda a população, inclusive para gestores públicos, candidatos. Isso mesmo. Vou falar, então, sobre esses cursos, pode ser? Fique à vontade. Sim. Este de pós-eleição é um seminário, então, realmente, como você disse, a denominação é pós-eleição, desafios e indagações sob a perspectiva do direito eleitoral. O organizador é o doutor Silvio Serrano Nunes, e esse seminário vai discutir temas relevantes das eleições do último ano e os impactos das regras eleitorais, visto sob a ótica do resultado das urnas e do financiamento das campanhas, com o objetivo de analisar em retrospectiva, portanto, é um balanço, como você disse, o cumprimento da legislação eleitoral, bem como o comportamento dos candidatos, partidos e eleitores nas eleições de 20, a fim de se ponderar as principais lacunas e os anseios para o futuro do direito eleitoral. Ou seja, uma detecção dos pontos frágeis, né, do que deu certo. Tem idade? Com relação Sim. Não, você tem idade mínima para participar desses cursos fornecidos pelo ILP, ou qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Como eu disse no anúncio dos cursos, há o público-alvo, né? Mas são cursos que, bastando ter o CPF, ou se não tiver, entre em contato conosco pelo e-mail que eu forneci, e as inscrições se dão. Não tem restrição, não, de idade, de nada. São livres e grátis, gratuitos. Ana, eu estou vendo aqui na internet o dicionário. Dicionário que você foi organizadora. Está com uma capa, é dicionário político, né? Está com uma capa muito Sim. linda. Essa capa é do quê? E depois eu vou falar um pouquinho aqui, ficou muito bem feito. E você foi uma das organizadoras. Dá para fazer um download? Essa capa diz... Diga, desculpa. Essa capa diz respeito ao evento que faz uma apologia da democracia, né? Então, é por isso que nós o colocamos aí, porque é uma casa legislativa onde esta questão está em voga a todo momento, então nós colocamos uma data alusiva a isso. Foi um dicionário de conceitos políticos, com 54 verbetes, e estes escritos por 39 colaboradores. E neste ano pretendemos lançar um outro dicionário. Muito legal. E dá para baixar, entra lá no site do ILP, você já vai ver na capinha lá e você faz o download, aí você pode ver, o dicionário está muito bem feito, parabéns. É um acesso livre. Fala um pouquinho para a gente também dos cursos online. Até, né, antes da pandemia, a gente tinha aqui os cursos presenciais, inclusive cursos de pós-graduação, especialização, áreas muito importantes, né, do legislativo e em outras áreas também. Nesse momento de pandemia, acontece online, com a volta dos trabalhos presenciais, vai acontecer híbrido? Como vocês estão se organizando, então, para esse período? Por enquanto, por decisão da mesa diretora, nós estamos trabalhando só em ambiente virtual, mas claro que o ILP deseja muito estar tete a tete com as pessoas, como sempre vimos nas nossas aulas, né? Mas, enquanto isso não ocorre, a programação virtual, ela mostrou ter diversos pontos positivos e que deverão ser consolidados e potencializados, né? A gente pode pensar aí
que houve ampliação e diversificação do público, com mais vagas e novas temáticas, a ampliação do alcance, que antes era restrito e agora acessível a todos, para quem tiver internet, a redução dos custos, a realização de novas parcerias, porque nós trabalhamos com parceiros, a possibilidade de disponibilização dos eventos para posterior acesso a qualquer cidadão em canal do YouTube. Então, nós vamos sim trabalhar de forma híbrida, mas me parece que neste ano, até um tanto desse ano, será dessa forma, em ambiente virtual, até que a mesa decida diferentemente. A gente deseja muito sucesso para vocês, porque os cursos do ILP são muito significativos, né? E vocês são organizados. Eu me lembro que você me passou uma programação prévia do primeiro semestre inteiro. A gente está dando aqui para o mês de fevereiro, né? Eu não sei se até se você conseguiu colocar todos, ainda se faltou algum. Não, ainda faltam muitos, né? Nós temos 25 cursos, e eu deixei até de falar um deles, que é o Antropoceno Ecopolítico, se vocês me permitirem. Por favor. Para agora, já tem as inscrições abertas, é uma palestra que abordará um importante conceito para pensarmos a realidade atual da pandemia, que é o conceito de antropoceno, que diz respeito a uma época geológica da humanidade, a nossa época, em sua dimensão político-ambiental. E ele vai se dar por meio do estudo de alguns pensadores, como o Mesaros, Giddens, Foster, Crosby, e ele vai ser no dia 18 de fevereiro, das 14 às 15h30. Mas há muitos outros, por exemplo, estou aqui com uma lista: Tribunal de Contas e Controle da Administração Pública, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Alterações Legislativas e Transparência, Diálogos Filosóficos, a questão da retórica em Platão, o ciclo FAPESP, muita coisa legal. Na administração pública. Muito bom. São muitos mesmo. Assim, então, olha, estamos desenhando. Wani, então eu vou passar o site novamente, e aí as pessoas podem entrar e se deliciar aí com tanta coisa boa que vocês estão preparando para esse ano todo do Instituto do Legislativo Paulista. É o www.al.sp.br/ILP, ou coloca ILP no campo de busca, aí você vai para o site do Instituto Legislativo Paulista e faça a sua inscrição, é gratuito, você tem aí os certificados, vale muito a pena. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. O ILP muito agradece. Obrigada, Anne. Ótimo dia para você. Sempre foi um grande prazer, né? A gente cobrir as matérias, né? Fazendo ali os eventos do ILP. São parceiros nossos, né? Sim. Muito. E assim, muita coisa legal. A qualidade, né? A qualidade. Sempre os profissionais convidados, os palestrantes, são sempre referências do Brasil, né? Vem pessoas, vem especialistas de outros estados para também trazer informações atualizadas para quem participa dos cursos. É um acesso também a personalidades ali, seja do direito, meio ambiente, e você tem acesso a essas pessoas, né? Nesse momento de forma virtual, mas quando, né, as coisas já começarem a andar, não para o normal, mas para o presencial, você também vai poder ter acesso. Lembrando que também tem outros cursos, não só as palestras, mas cursos profissionalizantes na verdade, profissionalizantes não, mas de pós-graduação, de especialização, que fala do legislativo, a parte eleitoral também, próximas eleições. Muito em sintonia, né? Você lembrou a questão de quando teve eleições, antes um pouco ele já faz os cursos para aí novos gestores, vereadores, prefeitos, para os assessores de comunicação, teve cursos muito interessantes. Então, olha, vale a pena conferir. E até quando acontece, né, a posse, então, dos novos deputados, os representantes, também os seus assessores podem fazer cursos, né, para conhecer essa linguagem do legislativo, que não é uma linguagem muito fácil. Então, as pessoas precisam vir aqui para entender o que é uma emenda, o que é um processo, o trâmite todo
um projeto de lei dentro da casa e daí o ILP prepara, então, todas as pessoas para responder todas as demandas. Bom, é isso aí, né, Jeremias? Ficamos por aqui, agradecendo muito a audiência de você que ficou com a gente aqui, que pode rever esses jornais, os programas, aí, principalmente no site nosso do YouTube. Bom, olha, o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Só lembrando que se você quer dar uma sugestão sobre algum tema específico, fique à vontade, viu? É só ligar no nosso WhatsApp. O número é o 992325950. Vamos repetir? 11 99232 5950. Deixa lá sua mensagem. É isso aí, olha. Nós nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau. Amanhã tem jornal. Tem mais, até mais. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o legislativo.